paz de Deus possa nos envolver. E eu quis escolher um tema a gente estudar hoje, né? Era o egoísmo, o pior sentimento do interesse pessoal. Ele é o pior sentimento do interesse pessoal. Então eu já falei desse tópico numa vídeo aula passadas, né? Mas eu volto nesse tópico por uma situação muito simples. É o que acontece no nosso mundo, né? No nosso habitat, no nosso planeta. Então, a gente estudando a doutrina espírita, a gente compreende os fatos. E esses fatos não podem ser deixados às dúvidas, em nenhuma lacuna. A doutrina espírita ela tem essa característica, ela não deixa lacunas. Claro, a interpretação humana é que dá um sentimento, às vezes, errado. Então, nós sempre levamos tudo para o karma, nós sempre levamos tudo para que isso faz parte da lei de progresso. Eu acredito que não. Nós temos uma natureza dentro de nós egoísta. E muita gente questiona a guerra em pleno século XXI. Ora, a guerra ela só vem nos mostrar que nós somos egoístas. Agora, é uma guerra que aconteceu assim do nada? Não. Era uma guerra que já foi prevista. Nos primórdios da época de Jesus, Jesus quando estava na Terra sempre nos alertou das guerras, que se levantaria nação contra nação. Haveria temores de terras, haveria muitos rumores. Hoje está aí o fato e comprovado da guerra. E muita gente fica assim, questionando isso ou aquilo. Para existir a guerra, tem que ter um planejamento. Para ter um planejamento, tem que ter uma logística. E para ter uma logística, tem que ter um projeto. Então você tem um projeto, você tem a logística e finalmente você tem a execução, que é a guerra propriamente dita. Isso aconteceu várias vezes com os Estados Unidos. Um país que quer que o mundo inteiro seja dele. Os Estados Unidos têm essa característica. Os Estados Unidos já manda na OTAN, ele financia a OTAN, ele financia a União Europeia, ele financia tudo. Ele financia o comércio externo, ele manda e desmanda nos bancos. Então, assim, é uma superpotência, não adianta fugir dos Estados Unidos. Não adianta as pessoas querer e dizer, o pessoal do Ocidente. Sim, mas o pessoal do Ocidente não é o Brasil. O Brasil, ele simplesmente ele tem que colocar na mesa do americano a comida. Essa é a nossa função. Aqui na América Latina, que não tem nada a ver com o Ocidente, nós temos que alimentar a fome dos Estados Unidos. Nós pode ver que o Brasil, eu não vejo falar de exportações à África. Nunca vi. Eu não vejo falar de exportações à América Central. Pelo contrário, eu vi o Brasil, numa época, aí ajudando o Haiti num terremoto. Mas só foi o Brasil que se interessou por isso e recebeu para fazer isso. As pessoas acham que o Brasil é bonzinho, né? Nós somos bonzinhos. Não. A OTAN pagou o Brasil. Vai lá. A ONU, que também é do território americano, pagou o Brasil para o Brasil ceder exércitos para ajudar lá o Haiti. A tal da caridade, né? Mas está aí. O egoísmo faz parte da nossa natureza. Eu volto a dizer, eu não vejo o Brasil muito distante das filosofias capitalista, selvagem, americana. Nós amamos o dinheiro. Nós não vivemos sem dinheiro. Nós matamos por causa do dinheiro. Então, certos países que se levantam, eles se levantam com uma característica própria. A Rússia, a qual eu sou muito fã, e eu, na minha concepção de pensar, e nenhum livro da história muda isso,
porque para mim é um fato, e fato não me deixa dúvida, a Rússia ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas invadiu a Alemanha. E quando o Hitler estava intocado lá no seu buraco, os russos chegaram lá e pegaram ele. Quando ele percebeu, ele se matou, aí ninguém sabe, aí é a história. Tem que esperar o desfecho final do mundo. Isso foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Os russos, de novo, estavam quietos no canto deles, numa briga civil, a coisa acalmou lá, aí os alemães resolveram invadir a União Soviética. Teve o troco. A União Soviética, em matéria de estratégia militar, ninguém segura, porque ela tem uma característica de recuar e o seu inimigo avança. E quando o seu inimigo avança, ele acha que está vencendo. Aí ele manda mais soldados. Uma bela estratégia. Aí ele manda vários soldados. E a Rússia, a União né, Soviética, usou uma tática interessante, né? Foi no inverno. E quando os alemães chegavam lá, as cidades estavam todas abandonadas, e com fome e frio. Eles foram morrendo. E nisso, o território russo é muito grande. Faz fronteira com a União Soviética, com a Alemanha. A União Soviética faz fronteira com a Alemanha. Eles deram a volta e invadiram Berlim. Quando o Hitler viu, a Rússia já estava lá. Então, ou a União Soviética, as Rússias, mas ali estavam as repúblicas. Então ali estava a Ucrânia, ali estava vários. Eu peço até desculpa aqui, eu não tenho o nome de todos os países que são agregados. Na realidade são cidades, né? Eu considero a Ucrânia cidade da República Federativa Soviética. Hoje é os russos, Moscou. E quando terminou a guerra, levantou-se um muro, se dividiu lá, houve um acordo entre a ONU, a OTAN foi criada nessa época, e os russos pediram o seguinte: tudo bem, mas eu só não quero o seguinte, que não quero que invada nem se meta nos nossos territórios. Vocês do Ocidente, o Ocidente é os Estados Unidos, Canadá, a Alemanha Ocidental, naquela época, a França, ou a França da Revolução Francesa. Não é essa a filosofia da Revolução Francesa, é liberdade, fraternidade. Lembra das três características da Revolução Francesa? É interessante isso. E hoje a França está em cima da OTAN. Né? Então, hoje esses países né, são governados por pessoas fracas. Fraca de espírito, fraca de mentes. O Brasil está sendo dominado por esse tipo de política. E não há muito interesse do Brasil melhorar em relação ao futuro. A nossa educação é o pior possível. Os alunos não assistem mais aulas. Não há interesse. E o futuro é o pior possível. Então o futuro do Brasil é um exército se levantar, mas é dos drogados e dos viciados, mais ou menos o que está acontecendo na Filadélfia, Los Angeles. O exército de zumbi dos viciados. Dessa chamada tal liberdade, né? Liberdade americana, um sonho americano. Eu nunca gostei dos americanos, nunca gostei das políticas americanas. Agora, eu assisto os filmes americanos. Eu assisto os filmes dos Velho Oestes americanos, onde os americanos ali mostram como eles dizimaram os seus índios. Mas tem nós também, né? Nós brasileiros também dizimamos os nossos índios. Então a selvageria está no nosso território brasileiro, quando nós matamos milhões, milhares, milhões de índios. Essa é uma característica nossa. E isso com a influência, aí sim, do Ocidente, que é a França, Portugal, esses países aí que são ligados à OTAN. Então quando houve a partilha entre a Europa e os Estados Unidos ficou com a América Latina e a América Central. Se analisar bem, olha o que os Estados Unidos faz, né? Uma fábrica de pobreza e miséria. Com a falsa ideia, nós temos a liberdade. E essa liberdade nos dá o direito de votar. Mas quando você olha em quem você vai votar, passa ano, entra ano, você sempre escuta aquela mesma frase, né? Você me conhece, você já sabe quem eu sou. Então ele já deixa claro, eu não vou fazer nada por você, eu vou fazer por mim. O político, quando chega no presidente e fala assim, você já me conhece, ele já está dizendo isso para você. Mas assim, infelizmente o Brasil, ele gosta de se iludir. Então nós temos o governo do Lula que gera emprego,
Beleza. O povo tem alimentação, mas o governo Lula fez na seguinte situação: só se eu estiver no poder, que o povo brasileiro vai poder fazer isso. Então, a expectativa é essa: o governo Lula voltar para a gente poder ter carne, poder fazer nosso churrasco no final de semana, ter a nossa felicidade, a nossa bebida mais barata, aquela coisa toda. E o governo de direita, assim eles dizem, eu respeito, extrema, não. Extrema esquerda, não, desculpa. Isso é coisa da mídia. Isso é coisa da mídia, então não. O governo Bolsonaro é um governo de direita. Liberal? Não. Quem interfere na Polícia Federal não pode ser liberal. Então, agora, ele diz que ele interfere na Polícia Federal, mas não pode interferir na Petrobras, né? É uma política liberal estranha, né? Mas é um cara de direita. E a pessoa de direita, qual é a finalidade? Trazer investimento. Mas nunca vem investimento. Na realidade, ele melhora as condições para o investidor ganhar muito dinheiro no Brasil. E vão ganhar muito dinheiro no Brasil. Muita gente fala assim, não, o nosso PIB, a mídia, né? A mídia. Agora, vamos ser sinceros. Aonde que o Brasil teve um PIB ruim? A não ser esse relatado pela mídia. O Brasil nunca teve. Historicamente o Brasil nunca teve. Agora a gente passa fome simplesmente porque é o poder aquisitivo do campo. Antigamente eram as cidades que tinham poder aquisitivo. Hoje é o campo. Todo mundo também sabe disso. É o agronegócio. Mas vamos pensar um pouco conosco. O agronegócio vai vender para quem? Para a gente? Vocês estão de brincadeira comigo. O agronegócio vai fazer acordo conosco? Será? Não, não vai fazer acordo conosco porque o agronegócio é egoísta. Ele investiu muito na terra que é no Brasil. E a maioria desses donos de terra é europeu. São portugueses, italianos. Assim, é interessante, né? E a gente faz muita coisa, né, para o europeu. Então, a gente pode analisar a nossa característica cultural. A gente faz para o europeu administrar. Agora, recentemente, veio a crise dos fertilizantes e existia uma usina que estava aí pronta. Por que o Brasil não fez os trabalhadores brasileiros trabalhar nessa usina? Por que o Brasil não fez os próprios brasileiros administrar isso? Não. Tem que entregar na mão do estrangeiro. Porque vem a mídia e diz, não, incha o Estado fica inchado. É isso que eles falam. Não, o Estado fica inchado, não pode. Agora, pode ficar inchado de políticos. Milhões e milhões vão para o bolso dos políticos. Mais o salário, mais... Eu não quero nem dizer aqui como os políticos ganham bem. E nós ficamos na nossa rede de sociais da mentira. E temos a capacidade de querer interferir numa guerra. Que é uma guerra cultural no país da Rússia. No momento, agora, é uma guerra cultural. Os russos resolveram acordar. Eles se corromperam nisso. Entrou o McDonald's, entrou os carros importados, o baronato, né, como diz o Ciro, né? Apesar que eu não sou muito fã do Ciro, o Ciro é um baronato, por isso que ele conhece bem essa turma do baronato. O baronato invadiu a Rússia com seu dinheiro e seduziu a população. Só que eu volto a dizer, lá é socialismo. Então a população lá, a casa não é deles, o telefone não é deles, a internet não é deles, é do governo. Cabe apenas eles trabalhar. Eles trabalham para usufruir e pagar os seus impostos na moradia, na saúde, na educação. Agora, nós que somos aqui brasileiros livres, igual somos lá nos Estados Unidos, somos bem parecidos, né? Em matéria de dólar e real, em matéria de bujão, nós somos maiores fornecedores de gás, mas muita gente não sabe disso, acha que nós não somos autossustentáveis, mas somos sim. É que a mídia quer que a gente não acredite nisso. Quanto mais esse país for miserável, melhor os Estados Unidos. Assim, é o menos um país para se preocupar. A preocupação dos Estados Unidos é a Rússia. Aí a Rússia tomou uma atitude, apesar de vir avisando. Pô, qual é o país que vem avisando? Qual é o país que avisou? Qual é o país que avisou nas redes sociais de lá, que é monitorada pelo governo? Qual é o país que faz isso? Nem os Estados Unidos fez isso no Japão.
quando jogou as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Avisou ninguém, foi lá e jogou. Mas tudo bem, era para encerrar a guerra. Aí vem a desculpa, né? A matança para encerrar a matança. Tudo pode. O americano tudo pode. Os russos não podem nada. Não, os russos tomou uma decisão. Decisão essa demorou-se, mas se ele se deitou com a grande prostituta e hoje ele quer se livrar dela, então ele tem que pensar. Demorou-se, mas ele tinha que fazer um monte de acordos e rearranjo, porque ele sabia que ele ia vir chumbo grosso para cima dele também. Só que o mundo parece que esquece que eles têm bomba nuclear, não é pouca. Então, assim, um lado fica o americano atiçando, que é a natureza dele, ele atiça, mas não vai. Aí ele precisa dos aliados, que a gente já sabe, né, que é o Reino Unido, ele precisa de soldado. Né? O Reino Unido, por sua vez, tem Irlanda e Escócia, que não conseguem a sua liberdade, mas são obrigados a ser escravos do Reino Unido. E a Inglaterra, que é predominante na administração do Reino Unido. Esse parlamento britânico, o que o americano fala, eles fazem. Eles saíram da União Europeia por causa do Trump. O Trump foi, mas o Trump não estava errado. O Trump não estava errado. Ele estava preocupado com seus interesses. Tanto que tem uma reunião, é só buscar as pessoas pesquisarem, quando ele era presidente da República, que ele não estava achando certo ficar mandando tropas protegendo ali a Alemanha, aqueles países aí que fazem parte da OTAN, que faz fronteira com a Rússia, e ao mesmo tempo esses mesmos países fazem comércio com a Rússia. É porque os Estados Unidos, ou ele é muito ingênuo, entendeu? A Venezuela é um dos maiores fornecedores de gás e de petróleo. Nós aqui, por problemas de ideologia, falamos assim, nós não fazemos negócio com a Venezuela. Faz sim, faz negócio sim. É que não mostra, mas faz negócio com a Venezuela sim. Faz negócio com a Cuba sim. Mas sempre vem essa historinha, né? A Rússia é um povo bárbaro. Aí temos que ir lá, voltar lá no tempo da tia Chicota, que ela contava sobre os bárbaros, os vikings. Então, a junção dessa união do eslavo, né? Os eslavos, os vikings, aquele povo lá era considerado bárbaro. Roma, que foi o maior império que já se viu na história da humanidade, não conseguiu chegar ali. Tanto que quando o cristianismo domina o Império Romano, ele pegou bastantes países, menos ali. Aí vem a história da Catarina a Grande. Um rei fraco, ela assumiu e fez a Rússia o que é hoje. Então o espírito do nacional socialista russo voltou. Eu não sei se eles estão cansados de... Nos Estados Unidos muda a política, vem o Trump, vou conversar com a Rússia. Vem o Biden, vou dar porrada na Rússia. Desculpa os termos, mas é o que está acontecendo. Então, aí o parlamento, porque as pessoas também parar para pensar que o Vladimir Putin usou seu cérebrozinho para fazer a maior história de uma operação militar que o mundo está vendo até hoje. 3 milhões de pessoas em menos de 20 dias saíram da Ucrânia. Se vocês acham que o presidente lá, o herói, o mito da mídia, está satisfeito com a saída da população, ele está muito revoltado. A revolta dele é grande, porque ele achou que, como ele é mito, herói da mídia, ele achou que a população ia brigar por ele. Não vai. Quem ficou é os militares. Infelizmente as pessoas veem muito militar morto. Mas volto a dizer, quando você bota uma farda, eu já botei uma farda. Eu já fui militar. Fiquei 1 ano só. E quase fui para a guerra. Foi na época da ditadura militar. Logo depois, a Argentina invadiu lá as Ilhas da Malvina. Todo mundo ficou em polvoroso. Eu estava no meu primeiro ano de reserva, assim que eu saí. E já estavam querendo me convocar, porque primeiro vai os reservas. Até aqueles ficarem prontos, a gente já estava pronto.
Aí eu ia para a Guerra das Malvinas. Ia morrer rápido. Entendeu? Apesar que o espírita ele tem que estar preparado para viver e tem que estar preparado para morrer. Apesar que é um relato próprio. Eu odeio a morte. Acho muito triste. Claro, as cenas são fortes, você vê aqueles soldados mortos, mas eles são militares. As imagens que eu vejo, eu só vejo de militares mortos. A população, a grande maioria da população, já partiu dali. Kiev está cercada. O que ele vai fazer com Kiev? Eu, no lugar dele, por isso que ele é um estrategista, eu não ficaria perdendo muito tempo ali não. 2 bombas nucleares resolveriam. A Coreia do Norte já tem essa tecnologia. Coloca ali essa tecnologia, 2 bombas nucleares, ela ali numa centralização. Ela fica centralizada ali e a explosão vai ser só ali na região. Os Estados Unidos já fizeram isso. Só atingiu a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Kiev virou uma cidade fantasma. Então, qual o problema dos russos jogar uma bomba nuclear? Acaba com o conflito. Será que ele vai ficar com guerra urbana? Gueto numa cidade grande? Complicado. Vocês vão ficar assim, esse cara é maluco. Esse cara é doido. O cara fala que é espírita, está falando de bomba nuclear. Ué, o mundo tem a lei do progresso. Olha o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki depois que os Estados Unidos jogou a bomba. Olha o que o Japão hoje é. Então, mas ele não mudou a filosofia dele. É um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Ele só não pode ter exército. É isso que o americano quer. Mas infelizmente ele pegou um país chamado Rússia que tem um exército feroz. Um exército bem feroz. E do outro lado nós temos os americanos, que também tem um exército muito feroz. Mas sem noção. Porque a maioria das guerras que o americano vai enfrentar é no terreno dos outros. Isso aconteceu no Vietnã. O americano tomou uma coça. E no Iraque, o americano tomou outra coça. Entrou na cidade, não teve guerrilha urbana na cidade. Os americanos acharam que estava tranquilo. Ele passava, daqui a pouco ele tomava um monte de tiro pelas costas, porque os caras saíam do buraco. Também veio muito caixão lá para os Estados Unidos. Muitos soldados americanos morreram. Então, o que o americano faz de melhor? Vender arma. Então está vendendo arma para a Ucrânia. Só que a fronteira ali está meio complicada. É complicado passar arma ali. Aquilo está indo para quem? Para a Polônia, para a Alemanha. Os Estados Unidos está armando a Alemanha. Ué, será que nós não devemos pensar qual é a consequência de você armar a Alemanha? A história vai dizer de novo. A Primeira Guerra Mundial foi com quem? A Alemanha. A Segunda Guerra Mundial foi com quem? A Alemanha. Aí o tratado diz o quê? Não pode mais ter armamento alemão. Não pode nem ter exército. Aí, uma outra coincidência, né, do acaso, Angela Merkel, uma das maiores lideranças da Alemanha, que criou uma Alemanha bem concisa na educação, aquela coisa toda, saiu do poder, entregou o poder. Ela já estava tanto tempo, tanto quanto o Putin está hoje. E ela era como se fosse o corredor de conversação. A mulher saiu, o pau quebrou. Eu não sei se isso é uma coisa assim do acaso, que eu não acredito, ou uma coisa bem planejada. Olha só quais os países que estão se beneficiando com isso. Polônia, com a mão de obra baratíssima, que todo mundo sabe, que os povos, principalmente os africanos, sabem disso melhor do que nós. Nós também. Os povos que são fracos, os mais fracos, vão ser explorados pelos mais fortes. Isso está acontecendo com os ucranianos. Mas vou chamar a atenção aqui. Os ucranianos são santos? Será que eles também não estão na questão 913, que é o egoísmo? O pior sentimento do interesse é pessoal? Qual foi o país que trucidou os judeus? Os ucranianos. Então, eles odeiam os judeus. E aonde está tendo um grande movimento neonazista? Dentro da Rússia, na Ucrânia. Isso é real, tá? Isso é fato. Então, ele uniu o útil ao agradável, o Vladimir Putin. A última declaração dele disse o seguinte: estamos fazendo limpeza. Não está errado.
A cidade da Ucrânia é a Rússia, pertence à Rússia. Mas só que às vezes eu me pergunto, será que realmente o objetivo dele é a Ucrânia? É para se pensar. Porque conforme eu estou vendo agora, eu vi muito tanque velho. Quando você assiste o desfile militar da Rússia, onde eles apresentam seus carros, seus tanques, quando eu vi os tanques da Rússia, aquilo ali foi usado na Segunda Guerra Mundial. Eu não vi nada de tecnologia, não. Eu vi tanque da Rússia sem gasolina. Até o ucraniano, que eles falam a mesma língua, zoou ele. Está precisando de um reboque, amigo? Então, sabe, é uma guerra estranha, mas ele evacuou a população. 3, 4 milhões da população foi embora. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, nós precisamos de especialistas, nós precisamos... Sempre vem os especialistas da guerra, né, falar disso, falar aquilo. Mas eu só vou dizer o seguinte, os russos planejaram isso muito bem. Planejaram e sabia da violência que os americanos viriam nos bancos. Os americanos aproveitaram a oportunidade de meter a mão no dinheiro daqueles que investiram nos bancos americanos, aonde diz que tem segurança. Lembra daqui dos nossos investidores? Vamos investir não sei o quê, vamos investir não sei aonde. Você sabia que se por acaso, claro, pelo amor de Deus, isso nunca vai acontecer porque o Brasil é muito fraco. O Brasil é fraco de tudo, mas se você fosse aqui a Ucrânia, se você resolvesse, ou se aqui fosse vamos dizer que aqui fosse a Rússia, e nós resolvêssemos agredir o Rio Grande do Sul, todas as pessoas que investiram em dinheiro ficou lá no Banco Americano. O Banco Central Americano pegou tudo. Isso é inteligente pra caraca. Mas antes eu acredito de todo o meu coração que os russos não são burros, não ter rapado as contas antes. Engraçado que os russos agora, que nego, a mídia americana, mas está no jeito dela. A CNN é bancada pelos Estados Unidos. Tem um barão lá dentro. Um barão da mídia. Ele é dono de uma empreiteira. Um cara que matéria de ética, matéria de escravidão, entre ética e escravidão, o cara fica com a escravidão. Dono de vários empreendimentos aqui no Brasil. Ele é dono da CNN, um monstro. Um monstro. Mas quem vai falar isso? E a Globo? Quem não conhece a Globo? Que se diz do povo? Quem que não conhece a história da Globo? Aquela gente soberba que olha para você de cima para baixo, olha para você como se você fosse um número, tem raiva de pobre, odeia pobre. Aí tem a Globo, tem a Band, você olha a CNN, você olha a Globo, aquilo ali é para pobre assistir, gente. Você vê a repórter, né? Eu vi um lance desse agora, que a repórter estava de férias, ela aproveitou para fazer um programa de vinhos, lá em Portugal, depois na Itália, nossa, gostoso paradisíaco, aquela coisa toda. Eu fiquei assim, nossa, aquilo ali para mim? Não. Isso é para os ricos, é para os baronatos que tem aqui no Brasil. É o egoísmo, né? É o egoísmo que predomina em cima de nós. O rico, ele sempre vai tratar você como uma mosca. Só que o Vladimir Putin lá chegou e disse o seguinte, agora eu vou mandar todo mundo para longe. Chega. Aí eu vi lá o russo brigando porque perdeu o McLanche Feliz. Aí eu percebi que realmente o Putin está certo. Um país, e ele vai botar, eu acho, né, eu acredito que, eu fico imaginando, ninguém levanta uma guerra nessa proporção para blefar. E ele não é muito de blefar. Ele foi na Síria e ganhou. Ele foi lá na Síria e ganhou. Em todos os lugares, as 3 guerras conhecidas que ele participou, ele ganhou. Então parece ser que as pessoas que o cercam são excelentes estrategistas. O americano está assustado, mas os generais americanos estão doidos para entrar na guerra. Só que o russo, ele não vai entrar no conflito armado contra os Estados Unidos. Ele vai jogar a arma nuclear para cima. Passou, é arma nuclear. Passou a fronteira, me invadiu, é arma nuclear. Acabou. E nós já conhecemos a aliança, a tríplice aliança que já tem com a Rússia. Olha que lindo, né? China, Coreia do Norte, a Rússia. Eu vou chamar a atenção para um detalhe. Arábia Saudita. Muita gente vai dizer, esse cara é maluco. Arábia Saudita. Arábia Saudita. 4º país aliado. Por coincidência, são tudo autocracia.
Eles são autocratas. Mas e aí? É ruim morar lá? Não sei, eu não moro lá. Eu moro no Brasil. Aqui é democracia. Você vota no tá ok ou você vota no companheiro cachaça? Aí vamos pro centrão. O mamãe falei, titica, o bumbum livre, o Sérgio Papagaio Moro, um juiz que diz ser totalmente imparcial e diz o seguinte: eu sou totalmente imparcial. Depois entrou para política. O companheiro Lula, ele tem aquela característica, né? Botar o povo no orçamento. E o companheiro Bolsonaro tirar o povo do orçamento. E botar o povo rico no orçamento, do Guedes. Aí chega o Lula, tira o povo do mercado do orçamento e bota o povo no orçamento. E vai ficar assim. Enquanto tiver o Lula, o povo no orçamento. Saiu o Lula, tira o povo no orçamento. A Rússia cansou disso. A Rússia cansou disso. Ah, com o Biden é assim, com o Trump é assado? Não, então vamos parar. Vamos voltar a ser a Rússia? E se a Rússia, se tudo correr bem, e a Rússia fizer, eu acho que ela deve fazer, que é totalmente, se comunicar comercialmente com a China e Coreia do Norte. De novo, a Arábia Saudita. E os europeus que estão no tratado da OTAN, ó, corta. Tchau para vocês. Tchau. Então ele divide o mundo. Sabe quem vai se lascar com essa história? A Europa. Por isso que a França está preocupada. A França da Revolução Francesa está ficando preocupada. Porque a França também percebeu que isso pode ser um movimento de separação. Me chamou várias falas que o Putin diz que a história revelou muitas faces de muita gente que dizia ser amigos. Aí tem o tal do Zelensky. O Zelensky, que é um presidente da mídia. Um autocrata também, né? Interessante, né? A mídia patrocinando o autocrata. Mas a mídia também já patrocinou Saddam Hussein. Então, o autocrata Zelensky virou presidente graças à mídia. E ele baixou o pau lá na Ucrânia para todo mundo usar máscara e ficar em casa, aonde a Rússia não deu a ordem para isso acontecer, porque tinha a vacina. A Rússia não aceitou a implantação do fique em casa. A mídia, claro, não aceitou muito. Então, o presidente da Bielorrússia também não acatou esse do ficar em casa. E isso foi uma maneira que a Rússia encontrou de avançar muito economicamente, de ter uma estabilidade economicamente e poder agora empreender essa guerra. Enquanto que a Ucrânia ficou em casa. Aí o americano, com a consciência pesada, está injetando dinheiro para ver se salva a Ucrânia. Vocês estão vendo as imagens? Será que dá para salvar alguma coisa ali? Os russos falam assim: cercou e joga bomba. Para, joga bomba. Para, joga bomba. Manda alguns tanques da Segunda Guerra Mundial e a mídia fala assim: a Rússia não avança porque ela não quer. É só olhar o território. Em 20 dias o que a Rússia já tomou. E eles recuaram, porque é uma característica deles. Eles atacam, recuam. Ataca, recua. Aí o inimigo acha que os alemães pensou assim também. Ah, nossas defesas, nossas barreiras. Tudo bem. Deixa eles acharem que estão vencendo. Não tem estratégia melhor? Deixa eles acharem que estão vencendo. Ah, estamos vencendo. Aí eles atacam. Aí recua. Nesses ataques, já fica um monte de militares mortos. Aí ele vai minando. Aí o Vladimir Putin chegou e disse: não me interessa a Ucrânia. O Zelensky continue lá governar. Governar o quê? Aí, vamos dizer que acaba a guerra. Kiev, naquele estado. Aí a população retorna. Não pode aceitar a ajuda dos Estados Unidos. Vai ter que se reconstruir. Vai pedir ajuda a quem? A Alemanha? A Alemanha vai entrar lá no território russo? Será?
A OTAN entra no território russo? Será? E o povo? Vendo Zelensky muito feliz, sabendo que seus maridos morreram na guerra defendendo um corrupto. Vai me lembrar muito o enforcamento de Saddam Hussein. Ou seja, a mesma estratégia que o americano usou no Iraque. Iraque, esse parceiro dos Estados Unidos contra o Irã. Inacreditável. E os Estados Unidos perdeu a guerra de novo. De um lado, os russos, ajudando o Irã, e de um outro, o Iraque, com a ajuda americana. Os americanos não se deram bem, voltaram para a terra. Porque eu volto a te dizer, os americanos eles enfrentam em territórios desconhecidos. Por mais que a tecnologia mostre um monte de coisa para eles, é que nem aquele comboio. Está lá aquele comboio lá na Ucrânia. Todo mundo falou, não, está tudo parado. Será que tem gente ali dentro? Você está vendo um comboio de carro. E aí, tem gente ali dentro? Uma foto que foi tirada lá num satélite. Ou é uma estratégia? Os russos e os ucranianos falam a mesma língua. O que me chamou a atenção é que a rapidez que foi quando eles entraram nos aeroportos, fechou ali os portos e atacou a linha de trem. E atacou a linha de suprimento. Significa o quê? Os russos já estavam lá. E reforçado pela Crimeia. Quando você está na terra dos outros, é diferente. Eu moro numa cidade muito grande, Rio de Janeiro. Tem vários lugares assim que eu nem me atrevo a entrar. Porque eu não conheço. Não conheço. Nem a região que eu moro. Eu me atrevo muito. Eu vou até onde eu posso ir. Imagina eu sair daqui, do meu país, e enfrentar os russos. Claro que nós temos aí o nosso herói, mamãe falei. O nosso herói. Ainda falei assim, ó. Eu dei até uma pausa para dizer assim, o que ia acontecer. Ele falou aquilo tudo, chegou no aeroporto, deu entrevista, fez a sua live e o povo perdoou. Anotem, o próximo governador de São Paulo é o Mamãe Falei. Não esse ano. Esse ano não, ele saiu fora. Estamos em 2022, 23, 24, 25, 26. Veio para prefeito. Quem sabe não vai ser o novo prefeito de São Paulo. São Paulo merece. São Paulo merece. De coração. Ninguém reagiu à fala. Ah, nós xingamos, nós fizemos representação no Ministério Público. Era para o cara chegar aqui, a Polícia Federal esperando ele prender. Crime internacional. O cara cometeu um crime internacional. Mas, Brasil não. Brasil dos políticos livres. Brasil dos políticos livres. Podem tudo. Eles podem tudo. É o único país que os políticos têm carta branca. Voltando agora para a guerra da Ucrânia. Vocês sabem por quê que os russos não invadiram e não acabaram com Kiev? Porque lá dentro está o parlamento. E Vladimir Putin sabe como ninguém, que depende do parlamento. Se ele fosse destruir o parlamento agora, a negociação ficaria mais difícil. Então, ele vai ficar minando, até o parlamento se reunir e tirar o Zelensky e aceitar finalmente o acordo final das repúblicas, ou seja, a República Federativa da Rússia. Os que estão exigindo, eles querem apenas a cidade da Ucrânia voltar para a mãe pátria, a Rússia. Só isso. O Ocidente aqui vai entender isso? Nunca. Eles são bárbaros. Nós aqui, que não somos do Ocidente, mas nos consideramos numa mídia muito mequetrefe que a gente tem, e eu estou usando aqui o YouTube, né, que é patrocinado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos paga você para fazer um vídeo, menos o meu. O meu, ele não é monitorado. Eu não peço like, eu não peço nada. Agora, o que eu posso dizer a vocês é isso. A Rússia sempre me deu uma esperança,
que um dia o reino do capital, o reino capitalista, dessa falsa democracia, dessa falsa liberdade americana, um dia vai acabar. Isso já me dá uma esperança. E alguns filósofos também acham que a democracia brasileira é falida, é mentirosa, é mequetrefe. Então é isso. É isso que eu tinha que falar sobre o egoísmo. É o nosso pior sentimento de interesse. E é pessoal. E é pessoal. Então é a nossa cultura. E assim, a gente poder um dia, quem sabe, quando a gente conseguir entender para que servem as guerras. Kardec colocou lá. A guerra, às vezes, é para se libertar. Se libertar. De repente, a Rússia já está se libertando das garras desse capitalismo selvagem. Quem sabe? Quem sabe o russo lá não cria o seu próprio McDonald's? Quem sabe o russo, com as lições que ele aprendeu, ele não investe na sua própria mão de obra? Aqui não. Aqui eu perdi a esperança. Aqui no Brasil, a nossa cultura não tem mais festa junina, não tem mais. O carnaval está cada vez mais infernizado, o funk, o punk domina, a maconha domina, a cachaça domina, e logo logo a venda das armas. É um país americano de ser. E os generais já viraram americanos há muito tempo. Mas se o americano se fosse inventar, né, se o americano inventar e aumentar a escalada lá, resolver invadir e aumentar a escalada lá, ele vai, claro, primeiro chamar os aliados para entrar de frente. Quem é os aliados? Brasil. Nosso poderoso exército. E os generais vão felizes, com sorrisos no lábio, como foi na Segunda Guerra Mundial. Mas naquela época foi diferente. O Brasil tinha garra e mostrou que nós poderíamos ser gigantes. Poderíamos, mas não vamos ser. Era isso que eu tinha para dizer desse sentimento. O pior que a gente tem é o egoísmo. A gente só pensa em nós mesmos. É nas empresas, é no comércio, é na educação, é em qualquer lugar. Nós só pensamos em nós mesmos. É na política. E isso vai crescendo. E a guerra, em todas as épocas da humanidade, é simplesmente isso. O egoísmo. O interesse próprio de certas lideranças acima de um bem maior, que é uma nação. Muita paz. Que não vamos ter.